Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre bens públicos, tá? Uma matéria, um assuntinho bem pequenininho, mas que faz um estrago em prova, ok? O que eu tenho que saber sobre bens públicos? Primeira coisa, o conceito de bens públicos, eu tenho que utilizar o Código Civil. Então, este assunto pode cair tanto em direito civil, quanto também em direito administrativo. Então, eu tenho que saber o conceito de bens públicos, você vai abrir o seu Código Civil agora, no artigo de número 98. Artigo de número 98 do Código Civil. São bens públicos aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito público. Então, comigo, a União é pessoa jurídica de direito público, então seus bens são públicos. Os estados, pessoas jurídicas de direito público, DF, município, autarquias são pessoas jurídicas de direito público, então os seus bens são bens públicos. Olha o tanto que o conceito é fácil. É público o bem que pertence à pessoa jurídica de direito público. É privado o bem que pertence à pessoa jurídica de direito privado. A pergunta é, eu já tinha te falado sobre isso, e isso me irrita, quer ver? Vamos lá, empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Se são pessoas jurídicas de direito privado, seus bens são o quê? Privados. Lógico. Certo? Então, preste atenção. São públicos os que pertencem às pessoas jurídicas de direito público. Professor, me esqueci. Quem são as pessoas jurídicas de direito público? Olhe o artigo 41 do Código Civil. Tá? Então, é só dar uma olhadinha no artigo 41 do Código Civil. Ok. E os bens das pessoas jurídicas de direito privado? Ou seja, e os bens das empresas públicas e das sociedades de economia mista? São públicos ou são bens privados? Gente, se as empresas públicas e as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, seus bens são privados. Como regra, tá? Então, eles estão sujeitos a uso capião, beleza? Eles estão sujeitos a penhora. É isso que acontece com bem privado. Igual você estuda no Código Civil. Então, os bens privados estão sujeitos ao uso capião, os bens privados estão sujeitos à penhora, ou seja, os bens das empresas públicas e sociedade de economia mista são bens privados, certo? Ocorre que nós temos um probleminha e eu quero que você preste bastante atenção agora. As empresas públicas e sociedade de economia mista podem explorar atividade econômica ou podem prestar serviço público. Independente se elas prestam serviço público ou se elas exploram atividade econômica independente, o bem continua privado. E elas continuam sendo pessoas jurídicas de direito privado. Certinho? Mas cuidado. É o seguinte, se a empresa pública ou a sociedade de economia mista prestarem serviços públicos, professora, como que eu vou saber se presta ou não presta serviço público? Vai estar escrito na sua prova. Então, se elas prestarem serviço público, elas possuem de quê? De prerrogativas públicas, ok? Elas possuem prerrogativas públicas, mas não viram bens privados e não viram pessoas jurídicas de direito público, só possuem prerrogativas momentâneas. Por isso que os bens dos Correios são impenhoráveis. Por quê?
Porque são bens públicos? Não, os bens são privados, porque os Correios são empresas públicas que aqui prestam serviços públicos, tá? Então, são bens privados, mas por prestarem serviços públicos, possuem prerrogativas, as mesmas prerrogativas dos bens públicos, embora o bem continue privado, ok? Nós vamos fazer algumas questões sobre isso para mostrar e deixar bem claro para vocês. Então, é o seguinte, se possuem prerrogativas públicas, tá? Nós vamos colocar um exemplo aqui, a impenhorabilidade dos bens dos Correios. Embora o bem continue privado, momentaneamente possui aqui prerrogativas públicas como a impenhorabilidade. Já aquelas que exploram atividade econômica podem penhorar os bens, estão sujeitos a uso capião. Perfeito? Tudo normal que acontece com uma pessoa jurídica de direito privado, tá? Do Código Civil. Ok? Agora, se prestar serviço público, possuem prerrogativas públicas, tá? Agora, eu quero dizer para vocês sobre as características dos bens públicos. Os bens públicos são as classificações, tá? As classificações dos bens públicos previstos no artigo 99 do Código Civil. Os bens públicos podem ser bens de uso comum do povo, pode ser bem de uso especial e podem ser bens dominicais. Ok? Todos aqui são bens públicos. Tanto bens de uso comum do povo, bens de uso especial, quanto também os bens dominicais. Qual que é o que a maioria tem dificuldades dominicais? Tá? O que é de uso comum do povo? Rua, praça, rio, né? Que qualquer um pode utilizar. Pode cobrar? Pode. Exemplo, pedágio, né? Então, pode sim cobrar, tá? Pode ser gratuito ou retribuído. E o que é um bem de uso especial? O bem de uso especial, você vai colocar, é aquele atrelado à prestação de um serviço público. Por exemplo, pessoal, nós temos aqui uma biblioteca pública, nós temos os prédios públicos, nós temos os veículos oficiais, ok? Servem para prestar um serviço público. E o que são bens dominicais? De uma forma bem simples e depois técnica, tá? Os bens dominicais são aqueles que não estão prestando para nada, ok? Então, não tem serventia alguma, mas continuam sendo bens públicos. Por exemplo, pessoal, aqueles terrenos baldios, tá? Então, às vezes o município tem um terreno baldio e não tem destinação pública, mas o bem continua sendo público. Então, o que eu quero que você saiba? Eu quero que você saiba que os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial, eles são afetados à prestação de um serviço público. Já os bens dominicais são bens desafetados. Então, enquanto os bens de uso comum, de uso especial, são bens afetados, os bens dominicais são bens desafetados, não possuem uma destinação pública específica. Certinho? E aí, o que eu quero que você saiba? O bem de uso comum do povo, ele é imprescritível? Ele é impenhorável? Lógico, tá? Então, eu tenho que saber que, por ser bens públicos, o bem de uso comum do povo é impenhorável, não está sujeito a penhora. Não tem como eu penhorar uma casa, uma praça, tá? Não tem como eu penhorar uma praça, não tem como eu penhorar uma rua, são impenhoráveis. Se a União te deve, você não vai penhorar o bem da União, ela vai te pagar mediante precatório, ok? Então, eles são
penhoráveis. E também os bens de uso comum do povo são imprescritíveis. O que significa dizer imprescritíveis? Significa dizer que não estão sujeitos a uso capião. Tem até a música do Bruno Marrone, fala dormir na praça, né? A pessoa pode dormir na praça 100 anos, que aquela praça nunca, nunca, nunca vai ser dela, ok? Porque os bens públicos não estão sujeitos a uso capião, são imprescritíveis. E também os bens de uso comum do povo são inalienáveis, não tem como alienar, certinho? Bens de uso especial também são impenhoráveis, também são imprescritíveis, também são inalienáveis. Então, nós aqui devemos saber que os bens tanto de uso comum do povo, quanto os bens de uso especial são imprescritíveis, impenhoráveis e também inalienáveis, certinho? E aí, nós temos que saber o seguinte, e os dominicais? Não sei porque quando chega nos dominicais parece que dá algum problema, né? Os dominicais são bens públicos? São. Será que eles são impenhoráveis? São, pessoal. Por quê? Porque eles são bens públicos. Esses bens dominicais, mesmo que não tenham uma destinação pública específica, são bens públicos, tá? Então, os bens dominicais são impenhoráveis. Os bens dominicais também são imprescritíveis. Cai sempre em prova isso daqui. Súmula 340 do STF. 340 do STF, ok? Diz lá que os bens dominicais não estão sujeitos a uso capião, beleza? 340 do STF diz que os bens dominicais não estão sujeitos a uso capião, são aqui imprescritíveis. A diferença em relação aos outros é que eles podem ser alienados. Eles podem ser vendidos, tá? Os bens dominicais, por estarem desafetados, eles podem ser vendidos, eles podem ser alienados, certinho? E aí é o seguinte, como que se faz essa alienação? Essa alienação a gente estuda em licitação, mas já adiantando aqui para vocês, os bens dominicais, para serem alienados, logicamente, como regra, tem que ter licitação, tá? Então, lógico que vai ter que ter uma avaliação prévia, ver quanto que o bem vale, né? Tem que ter um interesse público justificado, tem previsão no artigo 17 aí da Lei 8666, que é a Lei de Licitação, certo? Então, para ser alienado, tem que ter licitação como regra, existem hipóteses de dispensa, mas isso aí nós vamos conversar posteriormente. Agora, o que eu quero que você saiba, que tanto os bens dominicais, bens de uso comum do povo, bens de uso especial, eles são imprescritíveis e impenhoráveis. E outra, um bem de uso comum e um bem de uso especial, se forem desafetados, vão virar dominicais. Um bem dominical pode virar bem de uso especial ou de uso comum do povo se for afetado, ok? Então, existe essa possibilidade. Se quiser vender um prédio da Receita Federal, a primeira coisa que tem que fazer é desafetar, fazer o bem virar dominical, que os únicos bens que podem ser alienados, como eu falei para vocês, são os bens dominicais. Perfeito? Agora, você vai colocar aí o seguinte, uso dos bens públicos por particulares, tá? Uso dos bens públicos por particulares. Nós temos hoje autorização de uso de bens públicos,
Nós temos permissão de uso de bens públicos. Nós temos concessão de uso de bens públicos. Gente, o que eu devo saber? Em relação à autorização e permissão, os conceitos são praticamente os mesmos, tá? Ó, os dois são atos discricionários. A administração permite o uso, né? Autoriza se ela quiser ou permite se ela quiser, beleza? Os dois são precários. Podem ser revogados a qualquer momento. Podem ser revogados a qualquer momento. E também, aqui, pessoal, eu tenho que saber que não gera indenização. Como regra, se revogado, não tem direito à indenização. Sem indenização, tá? Então, se perguntar em prova, a autorização de uso é discricionário? Sim, tá? Precário pode ser revogado a qualquer momento, não gera direito à indenização alguma. Permissão do mesmo jeito, ato unilateral, precário, sem indenização, certo? Então, qual que é a diferença entre um e outro? Gente, nós temos que saber a diferença na teoria. Na prática é muito difícil e até a doutrina se confunde, tá? Eu quero pedir uma autorização para casar na praia. Quando eu peço uma autorização para casar na praia, o interesse aqui predomina, logicamente, o interesse privado, ok? Agora, por exemplo, eu quero fechar uma rua para poder fazer, sei lá, uma festa de carnaval, tá? Predomina o interesse aqui público, certo? Isso seria a diferença. Na prática é muito difícil, porque uma doutrina fala que uma coisa é autorização e outra é permissão. Na prova vai vir geralmente de forma teórica. Você vai saber diferenciar autorização de permissão, por quê? Porque a autorização predomina o interesse particular. A autorização predomina o interesse particular. Já na permissão predomina o interesse público. Essa é a diferença entre uma e outra, apenas, tá? E outra coisa interessante, nós não podemos esquecer do seguinte, eu falei que tanto na autorização quanto na permissão não gera direito de indenização, tá? Não gera direito a nenhuma indenização. Ocorre que, você vai colocar essa observação, se houver prazo determinado, tipo assim, a administração permitiu que Joãozinho ficasse 5 meses com a banquinha de revista na calçada. Você vai escrever, se houver prazo determinado, seja na autorização, seja na permissão, e for revogado antes do tempo, gera direito aqui a uma indenização. Tá? Porque o particular cria uma expectativa. Então, se não tiver prazo determinado, pode ser revogado a qualquer momento, não gera direito à indenização ao particular. Agora, se houver prazo determinado, gera direito aqui a uma indenização. Tanto na autorização como na permissão. É chamado de autorização condicionada ou permissão condicionada. Então, se a administração chega para o João e fala, João, você pode ficar 1 ano com com a banquinha de revista na calçada, eu permiti isso, e ela revogar em 6 meses, gera indenização. Agora, se a administração não falar nada, só permitir, pode revogar a qualquer momento, sem gerar direito à indenização alguma. A concessão começa com com. A concessão não é um ato, é um contrato. Se é um contrato, se revogado antes do tempo, gera indenização, tá? Tem que ter licitação, ok? Não é precário, tem que ter indenização, não é precário. E aqui gera indenização se revogado antes do tempo por ser um contrato. Um exemplo, tá? Um exemplo que nós temos são os restaurantes em aeroportos,
né, eles fazem uma concessão de uso de bens públicos, ok? Por exemplo, também uma lanchonete dentro da Universidade Federal, uma concessão de uso de bens públicos. Eu quero que você saiba a teoria aqui, que uma concessão aqui é um contrato, tá? Diferente da autorização e da permissão, que são atos unilaterais. Ok? Pessoal, fiquem com Deus e até mais.